Os Jogos Olímpicos existem há mais de 2.700 anos e hoje se destaca como o maior evento esportivo do mundo que reúne todas as nações. Descubra hoje aqui no canal a história dos Jogos e os segredos dos maiores vencedores. Olá pessoal, eu sou a Dayana, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem ainda não conhece esse canal ele é dedicado a falar de moda, esporte, etc. E também é onde eu compartilho um pouquinho da minha jornada rumo ao mundo esportivo. E esportes é uma das minhas paixões. Infelizmente eu não sou uma atleta, eu jogo um monte de jogos, né, de esporte, pratico um monte de esporte diferente, mas infelizmente eu não sou muito boa em nenhum esporte. Mas tudo bem. O vídeo de hoje eu decidi falar sobre os Jogos Olímpicos. No vídeo anterior, né, eu comentei que esse mês de fevereiro vai ser um mês dedicado ao futebol americano, né? Mas eu não poderia deixar passar os Jogos Olímpicos sem falar, né, dos Jogos Olímpicos, que é o evento, digamos assim, acredito eu, mais importante para os esportes no mundo todo. Nesse vídeo de hoje, além da história dos Jogos Olímpicos, eu vou fazer um paralelo também, né, uma correlação dos maiores ganhadores dos Jogos Olímpicos e como que eles se diferenciam dos demais países. Vocês vão ver no vídeo de hoje aqui neste canal. Para quem ainda não conhece o canal, por favor, se inscreva no canal, deixem seu like, deixem nos comentários sugestões para os próximos vídeos e, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, para quem, né, como eu falei, no dia 4 de fevereiro agora, foi realizado os Jogos Olímpicos de Inverno. Os Jogos Olímpicos de Inverno, ele ocorre a cada 4 anos. Intercala com os Jogos Olímpicos de Verão, que é aquele que ocorre também a cada 4 anos, só que normalmente no mês de junho. Por que no mês de junho? Diana, mas os Jogos Olímpicos no Rio também foi no mês de junho e para nós é inverno. Mas a questão também do Brasil é que também o clima é tropical, então dá para fazer os Jogos Olímpicos mesmo sendo no verão, nos Jogos Olímpicos de verão, mesmo sendo inverno, no caso no Brasil. Enfim, os Jogos Olímpicos, eles começaram, na realidade, em 2700, né, ou seja, antes de Cristo, e ocorreram na Grécia. No geral, nessa época, apenas homens participavam dos Jogos e era uma forma que os gregos fizeram para homenagear os deuses. Esses jogos eles tiveram fim no ano 393, quando o imperador Teodósio I decidiu acabar com os jogos. Aí, né, sem Jogos Olímpicos desde então, quando em 1894 o pedagogo francês e também apaixonado por Jogos Olímpicos, Pierre de Coubertin, decidiu retomar esses jogos e decidiu também formar o Comitê Olímpico Internacional. Primeiramente, a sede do Comitê Olímpico Internacional foi na França. Esse historiador, ele era apaixonado pelos Jogos Olímpicos, ele organizou e fundou, né, o Comitê Internacional. E 2 anos depois, ou seja, em 1896, foi realizado o primeiro Jogos Olímpicos, né, já da era moderna. E eles decidiram fazer na Grécia com uma forma de homenagear a origem dos Jogos Olímpicos. Ele foi o presidente honorário até a sua morte, o Pierre de Coubertin, e depois foi passando vários outros presidentes. O atual presidente foi o Thomas Bach, que eu tive a honra de tê-lo na minha cerimônia de graduação. Aliás, hoje a sede do Comitê Olímpico Internacional fica na cidade de Lausanne, cidade essa que eu tive o prazer de morar durante o meu mestrado. Sempre quando a gente fala de Jogos Olímpicos, a gente sabe que é quase que eu não vou falar cartas marcadas, porque acho que carta marcada dá uma conotação negativa, mas mais ou menos a gente já sabe quais são os países mais fortes em termos de Jogos Olímpicos. Hoje, o que eu quero falar o que fazem esses países diferentes que eles acabam se destacando tanto frente aos outros países. Quais tipos de investimentos, quais tipos de treinamento, o que tem de diferente? Vou falar aqui hoje no vídeo. Antes de começar toda essa análise, digamos assim, eu quero falar um pouco do simbolismo dos arcos, dos 5 arcos. Eles representam 5 continentes. Aí provavelmente você vai falar, Diana, mas nós temos 6 continentes. Sim, mas é que a Antártica, normalmente ela não participa, até mesmo porque, né, não é tão povoada, digamos assim. Mas representa 5 continentes que estão sempre participando dos jogos, que são eles. O amarelo
A Europa é representada pelo arco amarelo, a Ásia o preto, a África o verde, aí tem a Oceania e vermelho são as Américas. Então, esse é a simbologia por trás dos arcos, né? E também eles têm aquela questão da diversidade, da união da diversidade entre as nações, que realmente o esporte, ele traz isso, né? Todos juntos e misturados, que isso é muito legal do esporte, eu particularmente amo. Aí quando a gente fala dos maiores ganhadores, eu vou deixar aqui na tela a tabela. Primeiro lugar disparado na história dos jogos, a gente tem os Estados Unidos. Eu vou colocar a tabela aqui para ficar mais fácil. O segundo lugar é a União Soviética. Você fala, nossa, Dani, mas a União Soviética é porque normalmente a maior parte dessas medalhas que eles ganharam foi antes de ter se dissolvido, né? E ter virado Rússia, Ucrânia e por aí vai. E depois o terceiro é a Grã-Bretanha, quarto lugar a França e quinto lugar a China. Mas aí, quando a gente olha isso, provavelmente a gente se pergunta por que esses países se destacam tanto. Além disso, de fazer essa análise, me deu aquela pontinha de curiosidade. Quem são, afinal, os maiores ganhadores, os atletas que mais ganharam medalhas? Vou falar para vocês, usar aqui minha colinha para não esquecer nada. O primeiro lugar é o Michael Phelps, que é aquele nadador americano que provavelmente vocês conhecem. Ele ganhou nada mais, nada menos que 22 medalhas. Aí o segundo lugar é uma ginasta da Ucrânia, o nome dela é Larissa Latinia, espero estar falando corretamente o nome dela. E ela ganhou nada mais, nada menos que 18 medalhas. E ela ganhou pela União Soviética, na época que ainda fazia parte da União Soviética. O terceiro lugar, é o Paavo Nurmi, que é um corredor finlandês, espero estar falando o nome certo dele, que também competiu pela União Soviética, na época que ainda fazia parte. Ele ganhou nada mais, nada menos que 12 medalhas. O quarto lugar é o Mark Spitz, que é um nadador americano que ganhou nada mais, nada menos que 10 medalhas. E o quinto lugar, novamente, um atleta americano, o Carl Lewis, que ganhou nada mais, nada menos que 9 medalhas pelo track and field. Aí, analisando isso, aí provavelmente vocês devem se perguntar, afinal, o que os americanos fazem de tão diferente dos outros países, que garantem a eles um investimento tão grande, né, um desenvolvimento tão grande nos esportes? Eu vou falar um pouquinho de algum dos fatores que isso ajuda. Quando a gente fala, lembra no vídeo anterior que eu falei que existe um programa nas universidades dos Estados Unidos chamado Divisão 1. Esse programa, além de garantir educação de qualidade, eles também dão 100% de bolsa para os atletas que se qualificarem para serem bolsistas. O que eu acho assim incrível e realmente só existe nos Estados Unidos isso. Porque além de eles investirem na educação do seu povo, na educação dos seus atletas, né, garantir um pós-carreira, porque a gente sabe que a carreira do atleta ela não é tão grande assim, né, tem aquela questão do limite de idade, enfim, tem toda essa questão. Então, sempre o pós-carreira do atleta é muito importante. Então, ele já garantindo uma educação é incrível. E esse 100%, quando eu falo 100%, é 100% mesmo. É moradia, alimentação, material, condução, todos os custos envolvidos. Então, assim, é muito interessante. E é claro que isso não atrai apenas atletas americanos. Atrai muitos atletas de outros países, como Nigéria, até mesmo do Brasil, e por aí vai. E também é uma das razões que a gente não vê muitos atletas americanos indo estudar fora, porque eles têm essa possibilidade, né, de estudar e ganhar uma bolsa de estudos, porque normalmente estudantes que não têm essa bolsa, eles acabam caindo em financiamentos estudantis. Não sei se vocês já ouviram falar que é um dos grandes problemas de débito nos Estados Unidos, é a questão dos financiamentos estudantis. Normalmente o estudante médio, ele acaba, que não, de repente não tem uns pais que possam ajudar a pagar ou algo do tipo, alguém que possa ajudar, normalmente ele sai da faculdade com uma dívida de pelo menos $40 mil. Então, assim, é uma grande oportunidade, não só para os atletas, mas também para atrair atletas de fora. É claro que isso tem dois lados da moeda, que eu vou estar explicando um pouquinho aqui para vocês, e no final do vídeo eu quero falar qual é a minha opinião, e eu gostaria muito de escutar também a opinião de vocês. Por exemplo,
Teve um caso dos Jogos Olímpicos de 2012, que atletas da Nigéria, elas ganharam medalhas, mas o que elas tinham em comum? Todas estudaram em escolas americanas, em faculdades americanas, e elas participavam desse programa de 100% de bolsas. Vou ler o nome delas, gente, porque é impossível eu pronunciar sem ler esses nomes. É bem complicado, porque elas são nigerianas. Eu tirei até essa informação, só para título, né, de informação, eu tirei da Sports Illustrated, de uma matéria que eles escreveram. Essas atletas, aliás, o nome da matéria é Off and Running, se caso alguém tenha curiosidade de se aprofundar e ler mais. Mas eu vou falar elas. O nome Seun Adigun, competiu na prova de obstáculos, e ela era da Universidade de Houston, representando a Nigéria. Ngozi Onuer também também era da Universidade de Houston, ela participou das maratonas. Alguno Omega também, essa ela era da Universidade de Minnesota. Todas elas garantiram a medalha. E quando a gente fala disso, por exemplo, né, pegando até como exemplo a Nigéria, que a gente sabe que é um país, infelizmente, de terceiro mundo, que tem todos aqueles problemas sociais que a gente sabe, eu vejo isso até como uma opção de mudar a vida da pessoa, da família da pessoa, das pessoas envolvidas, né? Porque até tem toda aquela questão de violência na Nigéria, então eles têm a oportunidade de realmente mudar a história deles, né? E é isso também que as universidades americanas e os organizadores dessas bolsas estudantis, eles focam muito. Então é muito interessante. Lembra que eu falei que tem também o outro lado da moeda? Sim, existe o outro lado da moeda, porque por vezes acontece de atletas americanos não conseguirem classificarem, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, devido a eles perderem a vaga por atletas que nasceram em outros países, mas por algum motivo acabaram se naturalizando americanos e pegaram a vaga. Mas também não é incomum atletas que nasceram, né, em outros países, vieram morar nos Estados Unidos ou vieram treinar, acabaram conseguindo uma cidadania americana e competir pelos Estados Unidos. Então, assim, da mesma forma que de vez em quando pode acontecer de atletas americanos perderem vagas para esses atletas que vieram de outros países, o contrário também acontece. Eu vou dar até um pouquinho da minha opinião sobre isso. Eu vejo isso como algo, assim, mas muito positivo, porque é uma forma de você realmente investir no esporte, você fica bem mais forte no esporte, fortalecido no esporte nacional, e dá a opção de outras pessoas, né, que vieram de outros países mudar a história, porque eu tô falando assim, nessas bolsas, o que eles investem por atleta é em torno de $110 mil. Isso foi uma entrevista que o Joe Parker, que ele é diretor atlético do Colorado State University. Eles investem nessas bolsas em torno de $110 mil. Isso aqui é só um exemplo para vocês terem ideia do quanto que é investido no atleta. E não é só na parte, né, atlética, digamos assim, mas também na educação, o que é muito interessante. Então, assim, e tem esses dois lados da moeda. Fortalece muito o esporte no nacional, mas também pode acontecer de esportistas competir para os outros países. Aliás, falando agora, né, do que está acontecendo, é Jogos Olímpicos de Inverno. Eu estava lendo essa manhã, tem 4 ou 5 atletas que estão que estão participando de esqui, cross country, que são brasileiros. Aí você fala, Brasil, qual seria a chance deles de estarem competindo a nível olímpico se eles treinassem no Brasil? Não, gente, a gente não tem como, a gente não tem espaço para treino de esporte de inverno. Aí vocês podem falar, mas de vez em quando lá no sul do país neva, mas não é a neve que a gente precisa para fazer para o treino de um esporte. Aqui onde eu moro, em Utah, em período de inverno, neva assim na metade da sua canela, entendeu? Então, assim, é muito neve, isso porque eu moro na cidade, mas se for para as montanhas é muito mais, o que favorece o esporte. Então, para mim, realmente é a forma de favorecer o esporte, de desenvolver o esporte, e eu acho que os Estados Unidos, eles fazem isso muito bem. Então, e aí, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Eu particularmente sou bem a favor. Eu acho que o esporte, ele tá aí para unir, para desenvolver as pessoas, e esse programa de unir esporte com educação, eu particularmente acho fantástico. Inclusive, eu não poderia deixar de terminar o vídeo de hoje, aproveitando que é o mês do futebol, estou usando a camiseta do Ole Miss,
que é um clube de Mississippi, da Universidade de Mississippi, só para vocês verem, que não poderia deixar de falar. E é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem suas opiniões a respeito do tema. Se ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo, que aliás vai ser na próxima semana, na próxima segunda-feira. Beijo e até mais, tchau, tchau!